Bom dia. Bom dia para vocês. Indiferente de tudo que eu ouço, que eu vejo, que eu sinto, eu estou me sentindo em casa. E a gente ouve tanto, falar por aí: eu não vim aqui para agradar vocês, eu vim para agradar a Deus. Eu quero dizer que eu vim agradar vocês. Eu vim aqui para abençoar vocês. E jamais desagradar a Deus. Jamais. E nós ouvimos também que o melhor de Deus está para acontecer. Nós ouvimos muito isso. Eu vou dizer para vocês que o melhor de Deus aconteceu na minha vida, 25 de outubro de 1991. Foi quando eu aceitei Jesus. Para todos aqui que são cristãos, vocês já têm o melhor de Deus, que é Cristo. Prezados amigos, se vocês perguntarem se eu estou nervoso, acredito que pela centésima, milésima vez que eu já contei esse testemunho. Nós fazemos culto na praça todo mês, e o Kreber lá, um dos dirigentes lá do culto na praça, ele fala: você tem que contar isso, porque cada mês a gente está num lugar diferente, sabe? Então ele faz questão de contar, e realmente sempre tem feito a diferença na vida de alguém. E eu quero dizer para você jovem, talvez não estou vendo criança aqui, mas eu estou vendo jovem, o que eu vou contar aqui hoje, de repente você vai pensar, falar assim: o que eu vou contar agora da minha vida? E eu quero dizer para você que nasceu no berço evangélico, você que nasceu nesse lar, no lar de cristão, o seu testemunho é melhor do que o meu. O seu testemunho é melhor do que o meu, porque você não experimentou o que eu experimentei. Graças a Deus que você não passou pelo que eu passei. Então, não se sinta constrangido, porque foi assim que eu vou em alguns lugares. Eu vi alguns jovens, adolescentes: o que eu vou contar agora da minha vida? Depois disso, aí eu fui até num retiro também e falei: você foi criado num berço de ouro. Você não experimentou das porcariadas que o Dirceu experimentou. Meus amigos, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância que eu tinha, como não leva de nenhum de nós. Você que nos visita nesta manhã, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós falamos contra até Ele. E eu falei muito mal de Deus alguma vez na minha vida. E tudo começou em 1961. Eu sou de 64. Meu pai, um homem casado, morava em Minas, tinha 7 filhos, e ele vem para Três Rios e encontra uma mulher desesperada no caminho de Três Rios, de Minas para Três Rios, e ele traz ela para Três Rios. Mas antes disso eu quero convidar o Dudu, porque uma chance igual a essa você pode não ter mais. Uma chance igual a essa, do que Deus vai fazer na sua vida, pode fazer na sua vida hoje, talvez você não tenha mais. Esse louvor foi um dos louvores, foi um dos segundos, terceiros louvores, depois de muito tempo, que fala muito ao meu coração. Fala muito ao meu coração, e espero que fale ao seu coração também. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
esperança, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Foi uma das coisas, queridos. Como eu disse, o meu que vem a ser meu pai, ele conheceu essa mulher em Minas e trouxe ela para Trezinho já em pecado, porque ele era casado. E com essa mulher ele arrumou mais 7 filhos, e eu sou um deles. Alguém aqui já ouviu falar de ovelha negra da família? Eu era considerado o mais velho, o único que tinha vício de bebida. E meu pai colocou a minha mãe num hotel, escondida da família dele lá em Minas, e ali ele foi sustentando ela. E eu vou ser assim, sabe, bem breve, porque vou abreviar assim os trechos. E nisso aí a minha mãe, meu pai espírita, minha mãe tinha um centro de macumba. E minha mãe, que almocei com ela no domingo, fez 87 anos e apenas 6 meses ela deixou o álcool. Eu fui o único que saiu.
para o álcool. A minha mãe, quando eu nasci, ela se internou muito embriagada, muito fora de noção. E eu costumo dizer que eu fui alimentado mais por cachaça do que por leite. Sabe, querido, o pastor Carnaval ali de Correias, há uns 25 anos atrás, ele queria gravar na época fita cassete, né? Mas eu sempre via as pessoas aí se gloriando, sabe, em testemunhos. Mais testemunho do que realmente um testemunho. Então eu sempre tive medo, porque eu via as pessoas aí ficando famosas. Isso é alguma coisa que eu nunca tive ambição, sabe, queridos? É ter mais do que aquilo que Deus permitiu eu ter. E ali já com 4 anos, eu já bebia cachaça. Na minha casa tinha garrafões de cachaça. Meu pai, como ele tinha 2 famílias, às vezes ele levava 7 dias, 8, até mais para aparecer. E aí foi passando os dias, e quando vi minha mãe se engravidando, tem coisas que a gente não pode nem falar, querido, porque nós somos muitos irmãos, mas nem sabemos se é do mesmo, que vocês vão entender, não vou falar. Então ali, já com 6 anos, era uma criança completamente assim, desnutrida. Eu cheguei assim aos 18 anos pesando 53 quilos. Era muito magro, era feio, era uma aparência horrível. Com 9 anos eu comecei a cozinhar, porque minha mãe não cozinhava, porque ela vivia embriagada. E eu tinha uma irmã, mais ou menos da minha idade, e a gente começou a mexer com comida. 3, 4 vezes a minha mãe colocou fogo dentro de casa, no colchão, porque ela bebia e fumava, e a gente tinha que sair correndo, mas a gente lembrava que ela estava lá e a gente arrastava ela. Mal a gente sabe, queridos, mal a gente sabe. Então eu quero dizer para vocês que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E mais ou menos com 11 anos, meu pai, como espírita, ele não seguia essas devoções, né, do catolicismo, né? E uma coisa que o meu pai, ele tinha assim um certo receio, não vou dizer que ele odiava, porque ele não tinha tempo para isso, para ter ódio. Às vezes eu vejo as pessoas falar tão claro, assim, suave, né? Eu odeio, uma palavra tão terrível, ódio. Mas eu vejo as pessoas falar assim por pouca coisa, odeio arroz, odeio feijão, né? Odeio frango. Uma coisa tão banal, usando como usa o nome de Deus, né? Tão banal, com umas palavras tão pesadas e umas palavras tão importantes. E aí eu lembro que meu pai não gostava desse negócio de Judas. Ali começou a saga do meu sofrimento. Já sofria, porque eu bebia escondido, né? Meu pai, ele não estava em casa, então eu bebia, minha mãe, como ela estava bêbada, ela achava engraçado aquilo. E aí mais ou menos assim, aos 3 para 4 anos, minha mãe me batizou no centro de Macumba. Então eu era uma pessoa deprimida, uma pessoa triste. Aonde eu vou chegar naquela frase, pastor, daqui a pouco. E aí eu fiz um Judas. Eu acho uma coisa assim tão absurda, né? As pessoas faziam aquilo, porque se a palavra de Deus prega o perdão, né? Eu acho que Judas é uma vingança, é um meio da gente estar lembrando de vingar, de protestar, né? De fazer justiça com as próprias mãos. E aí eu peguei uma roupa do meu pai e enchi de plástico, você imagina? Enchi aquilo de plástico e levei para um terreiro, eu sozinho. Por que eu fui sozinho para esse terreiro? Porque a minha mãe, a gente com 9 anos, ela colocava roupa de mulher na gente, para a gente não sair de casa. Ela colocava, ela sumia, ela escondia nossa roupa e colocava vestido em mim, colocava nos meus irmãos. E a gente ficava trancado em casa, às vezes 5, 6 dias. E aí a gente tinha que inventar as coisas para comer. E aconteceu que eu colocando fogo nesse Judas, no que eu
fui metendo pau nele, ele subiu e ficou em cima de uma árvore. E eu ali de baixo procurando, quando vi aquilo cai em chama nas minhas costas. E eu saio correndo pela rua, como se fosse assim, esse motoqueiro fantasma aí hoje, né? E as pessoas corriam, em vez de vir em cima de mim, eles corriam. Eu lembro como se fosse hoje, queridos. Como é que Deus, naquela família toda, assim, que servia completamente o inimigo. E Deus cuidava da gente, porque as pessoas falavam que ali ia sair ladrão, ia ser traficante. Se vocês não sabem, eu fui criado do lado de um artista, de um ídolo. Eu fui criado perto de um super-herói em Três Rios, Robin Hood. Alguém já ouviu falar? Robin Hood era um que roubava dos ricos para dar para os pobres. Vocês pesquisam na internet, que é fato verídico, teve livro dele. Ele tinha 2,6 metros de altura. Ele levou pelo menos uns 40 tiros. Fugiu da Ilha Grande, pulou da ponte Rio-Niterói. E eu tinha um corpo fechado parecido com o dele, porque a mãe dele também era macumbeira. Então conseguiram vir com um saco de estopa, e eu deitei na rua, e ali eles conseguiram apagar aquele fogo, mas as minhas costas, minha cabeça ficou assim, como se estivesse pegando fogo. Ficou algo assim. E aí tinha um médico, tinha um médico que tinha apelido, ele era japonês, tinha apelido de Kiko, onde lá em Três Rios, em Areal as pessoas não me conhecem como Dirceu, mas em Três Rios, poucas pessoas me conhecem como Dirceu, me conhecem como Kiko. O que tem a ver Kiko com Dirceu? Nada, mas o médico que cuidou das feridas era um japonês. Então, eu me lembro, queridos, que eu estava naquele hospital de clínicas, e quando eles me colocaram de bruço, tinha pelo menos uns 6 enfermeiros. Quando eles jogam um líquido lá, que eu não sei o que era minhas costas, não tinha 6 homens, não tinha 8 homens. Eu entendi depois que eu me converti, que foi uma coisa ruim que me tirou da mão deles. Que eu saí, queridos, imagine, você com 11 anos, nu, sai correndo daquela rua do hospital ali. Eles foram me pegar perto daquele viaduto que eles fizeram lá em Três Rios. De tanta dor, de tanta coisa terrível que passava pela minha cabeça. Eu achava que eles queriam me matar. E o tempo passou. Aos 16 anos, lá em casa não tinha... Vocês conhecem o Royal lá em Três Rios? Alguém já foi em Três Rios? Quem já foi em Três Rios conhece o Mercado Royal. Eu morava ali. Onde é que era aquele mercado? E ali era para a beira do rio, ali era 5 minutos a pé. Nós não tinha água em casa, esgoto, não tinha nada disso. Minha mãe cozinhava, lavava na beira do rio. E eu não consegui aprender a nadar. Mesmo que eu sempre fui uma pessoa muito medrosa assim antes de conhecer Jesus. Eu tinha medo de muitas coisas, eu só não tinha medo de beber. Só não tinha medo realmente de me embriagar. Eu já comecei a trabalhar com 13 anos, antes era cooperativa, né? Veio a ser armazém, supermercado, hipermercado, agora eu nem sei o que é isso, né? Hoje é uma boutique, né, praticamente. Então, aos 16 anos, eu vou para a beira do rio com a minha mãe, com aquele montão de criança, bacia na cabeça, eu era o mais velho, e vai eu lá, e quando a minha mãe descuidou, querido, eu só vi que eu já estava afundando, a primeira, terceira, aí aparece esse Robin Hood. E aí ele me tira, ele me dá uma coça, sabe, que ele não gostava de ver criança na beira do rio, ele tinha esse cuidado além dos pobres, com as crianças. E aí, prezados amigos, eu saio dali, arrasado, minha mãe, ainda cheguei em casa, apanhei mais, e não era suficiente. Não era suficiente, porque a minha mãe, com o tempo que meu pai viajava, ela passou a levar mulheres lá para dentro da minha casa e trancava a gente nos fundos da casa, no último quarto. E quem conhece Três Rios, conhece o Royal, vocês sabem o que tinham ali perto, né? Os homens aqui que passou por lá sabem o que tinha ali, que era um
dos pontos mais terríveis de Três Rios. Três Rios, em 1988, eu não esqueço disso, de mais ou menos outubro de 88 a fevereiro de 89, foram pelo menos 37 homicídios. Lá eles costumavam pegar a pessoa e colocar na linha do trem. Tinha vários homicídios assim. Roubava, não tinha perdão. A pessoa roubava uma galinha, roubava qualquer coisa, era morto. Então, passado, eu fui me alistar, cheguei aos 17 anos, e não passei porque eu não tinha o nome do meu pai, eu só tinha o nome da minha mãe, para que ele não podia registrar a gente no nome dele. Meu nome é Dirceu Caetano Madalena, eu nem quis mudar. Depois meu pai casou com a minha mãe, quando a primeira dele faleceu, ele pediu para mudar o nome. Então vocês imaginem um garoto lá com 9 anos no colégio, e a professora ficava assim, Dirceu Caetano Madalena, todo mundo ria. E eu cheguei um dia para a professora e falei o seguinte: professora, tem um outro Dirceu aqui na sala de aula? Falei assim mesmo com ela. Ela não. Eu falei, então por que a senhora não chama só Dirceu? Por que a senhora fica me chamando de Dirceu Caetano Madalena? Esse é seu nome, mas eu não quero que a senhora me chame. Só me chama de Dirceu. E aí, meus queridos, já com 17 para 18 anos eu me alistei. Eu não passei porque eu era o mais velho, e aí por preencher todo aquele papel, eu escrevi lá que a minha mãe era alcoólatra, que meu pai não parava em casa, que eu já tinha um trabalho, eu já trabalhava no supermercado 79 nessa época, então eu ajudava a alimentar a minha família, né? Eu ajudava a alimentar a minha família. E teve uma vez que meu pai chegou, meu pai era ferroviário, ele chegou de viagem, só que a escala dele não tinha alguém para cobrir, e aí ele teve que voltar, e ele chegou em casa, encontrou minha mãe desmaiada, já tinha um colchão queimado assim no chão, os colchões eram de mola e capim, né? Quem aqui é o mais antigo aí sabe. Então aquilo pegava fogo fácil, e 3, 4 vezes que pegou fogo, Deus não permitiu nem ela, nem nós morrêssemos. Vocês imaginem uma casa que só tinha entrada pela porta da frente, aquilo enfumaçava tudo, nós não sabemos. Hoje nós entendemos que sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Queridos, meu pai chegou, minha mãe embriagada, desmaiada, e ele volta. Já tinha um dia e pouco que não comia. E aí pegou eu e minha irmã, fomos pro fogão e fizemos uma comida rápida lá. Depois que nós levamos, que nós chegamos em casa, que comemos, parecia que você estava comendo sal grosso, que a gente não sabia cozinhar direito. E meu pai comeu aquilo tudo e falou que foi a melhor comida que ele já tinha comido, porque ele viu a nossa dedicação, viu a nossa preocupação com ele. Meu pai era espírita, mas era uma pessoa que cometeu esse erro, sabe? Cometeu esse erro. Não justifica. E aí um dia eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, como é que você consegue viver com a mulher assim? Ele falou assim: eu errei a primeira vez. Agora eu vou ter que carregar essa cruz. E eu vi hoje falando aqui que as pessoas saem para a igreja hoje, saem por tão pouca coisa. Querido, quando foi até no último acampamento que nós fizemos, eu não sonho com nada nessa vida a não ser salvar vidas. Teve um dia que eu fiz uma oração, essa semana eu falei até com o Dudu na live, falei com o pessoal na live, toda segunda-feira a gente tem uma live de oração. Ontem nós estávamos na oração, né, eu assumi a responsabilidade de ter um culto de oração todos os sábados que não tiver trabalho na igreja, nós temos um culto de oração, eu resolvi assumir isso, porque nós seremos eternos devedores de Deus, queridos. Seremos eternos devedores de Deus. Não pensa que você faz muita coisa na igreja. Hoje eu tenho mais ou menos uns 7 cargos na igreja, não me canso, não é nada pesado, eu faço isso, porque deveria ter outras pessoas, mas como não tem, eu vou assumindo, e procuro dar conta deles todos. Não pense aí que eles são mal feitos, que não são.
Eu fui para o serviço ontem, saí hoje de manhã. E essa madrugada eu estava falando com Deus sobre vocês. Senhor, eu não quero lá falar mais uma vez do que eu tenho falado tanto. E eu falei no acampamento, pediram para colocar umas coisas lá. O meu prazer, o meu passeio, o meu hobby é Jesus Cristo, o meu passeio é a igreja. Não tenho nada contra você que gosta de viajar, de passear, faça isso. Eu apenas gosto de estar na igreja, porque depois que eu terminar esse testemunho, vocês vão entender por que eu gosto de estar e nunca gostei de sair da igreja. Eu já tive desviado dentro da igreja, mas nunca gostei dessa palavra desviado, porque é ruim de voltar. O melhor de Deus já aconteceu na minha vida. O melhor de Deus já aconteceu. Eu tenho Jesus Cristo. Eu vivo feliz porque Jesus Cristo vive em mim. O meu passado triste Ele apagou, no mar de esquecimento lançou. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não decora isso, querido. É o tempo que você tem com Deus que te obriga a fazer isso, que te encoraja a fazer isso. Eu fico falando assim: Deus, como é que eu vou te surpreender? Tem como a gente surpreender Deus? Não tem como. O que nós falamos de bom vem dEle. Vem dEle, nós não temos nada para oferecer a Ele. Mas nós conseguimos entristecê-lo. Porque se nós entristecemos o Espírito Santo, entristecemos Deus. Então, prezados amigos, ali já com 18 anos, eu já bebia mais do que adulto e conhecia a maldita droga. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho. Vou só experimentar. Prezado jovem, o seu testemunho é melhor do que o meu. Você aí, o seu testemunho é melhor do que o meu. E eu quero dizer para as meninas que vocês foram feitas para ser conquistadas. Vocês foram feitas para ser conquistadas. Quem vocês estão procurando, está procurando por vocês. Não é tão fácil. Não seja fácil. Não sejam fácil. E aí eu comecei a usar drogas. E aí começou, pastor, aquela palavra que eu disse algumas vezes para Jesus, que eu era tão ruim. Eu era tão ruim. Porque aos 18 anos, depois de beber muito, queridos, eu não conseguia arrumar nem namorada. Porque eu era tão escandaloso. Pastor, veio lá comigo, eu sou, né, pastor? Agora, imagina aquilo lá, né, pastor? Com drogas. Eu era muito escandaloso. Quando eu conseguia arrumar alguém, com 1 hora e pouca já não queria ficar mais perto de mim. A minha presença era indesejável. Ninguém queria minha companhia. A pior solidão, meus amigos, é você estar no meio de um monte de muitas pessoas e você sentir que você está sozinho. Foi assim grande parte da minha vida. Você está no meio de muitas pessoas e por mais que você seja uma pessoa boa, e quem disse que nós somos bons? Quem disse que nós somos bons? O Eduardo ali, Dudu, me conhece. Eu não gosto de elogio. Não gosto mesmo não sei, eu não gosto. Porque um dia que eu faltar com vocês vão esquecer daqueles elogios. Dos meus 34 anos que eu vou fazer esse ano que eu aceitei Jesus. Mas a Bíblia fala que tem que dar honra a quem tem honra, né, pastor? Então eu não sou contra, eu só não gosto. Eu só não gosto. E eu sempre falo que eu sou escravo daquilo que eu falo. Procuro ser escravo, isso pesa. Isso pesa. E o elogio também. Porque ele faz com que você assuma responsabilidades. E eu digo que eu não sou isso tudo que eles lá dizem, que o Senhor também diz. Eu não sou isso tudo. Mas se um dia eu errar, eu vou levantar. Porque foi Ele que disse, não foi nenhum de nós. Não foi nenhum de nós. Então às vezes nós arrumamos meios para não voltar, nós não queremos voltar. Como é que eu vou chegar lá, como é que vão ficar olhando para mim? Tem as consequências. Tem as consequências dos seus atos.
vamos dizer melhor, né, dos nossos atos. Não é Pai meu, é Pai nosso, né? Seja feita a tua, não a minha. E aí, eu estava muito drogado, eu estava muito bêbado, e aí eu pego uma faca, corto meu pulso, corto outro pulso, e a misericórdia de Deus estava ali. E gente, como é que pode, né? Hoje assim eu fico olhando assim, eu não sonhava nem casar na minha vida, nunca pensei em casar, tive só até a 5ª série primária. Às vezes eu tinha que lavar minha roupa para o colégio, esperar a outra secar, porque eu não tinha outra roupa. Era muito difícil. E aí eu dei aquelas facadas no pulso, me levaram para o hospital. Antes a gente ficava internado, né? Hoje em dia a pessoa está mal, 2, 3 dias manda ele para casa. E eu fiquei uma semana. E aí eu fiquei com medo de morrer. Mas quem disse que você consegue sozinho? Não tente sozinho. Tem música para tudo, né? Você jamais vai conseguir. A gente fala, faz voto. Fim de ano então, né, pastor? Como as pessoas fazem voto? Chegou em janeiro, já esqueceu. Eu quero dizer para você, eu gostaria que Deus tivesse segundo plano na vida de muitas pessoas, porque não está. Não tem essa palavra, esse ditado aí? Segundo plano na vida. Fulano, viajar está em segundo plano, comprar carro está em segundo plano. Eu gostaria que Cristo tivesse em segundo plano na vida de muitas pessoas, porque não está. Aí eu pretendo comprar um carro, primeiro plano. Olha, Celeste, pretendo casar, primeiro plano. Pretendo ter uma casa, segundo plano. Pretendo viajar, terceiro plano. Pretendo ter um sítio, 4 plano. E por aí vai. E aí depois ele vai lembrar. Porque ele diz assim, nós dizemos assim, só Jesus na causa. Depois de ir na rezadeira, de ir na macumba, de ir em qualquer lugar, só Jesus na causa, em vez de procurar primeiro Jesus. É assim que nós fazemos às vezes. Aliás, nós consultamos a Deus só de praxe. Eu quero isso e eu quero. Como eu vou saber se é da vontade de Deus? Depois que eu comprar, eu pergunto. É assim que nós fizemos às vezes. Não vamos, né? Não vamos generalizar, gente. Nós aprendemos muitas vezes na dor. A desgraça dos outros nos alerta. Mas nem sempre queremos aprender da melhor maneira, nem da pior. E passou, cheguei ali com 20 anos, vim aqui para Friburgo, aqui perto, fui num batizado. Eu trabalhava na Casa da Banha. Alguém que conheceu aqui Casa da Banha? Trabalhei na Casa da Banha. Eu trabalhei em 6 supermercados. E o gerente lá, meu amigo, me convidou para o batizado do filho dele. Eu e ele, essas partes que eu não gosto muito. Não vou dizer a quantidade não, mas nós tomamos bastante cerveja e algumas garrafas de uísque. E quando eu dei por mim, eu estava pendurado no 5º andar do prédio. Eu não sei o que aconteceu. A gente fala que é Deus, mas eu gostaria de saber lá o que nem eles quiseram me contar, não sei. Eu só sei que quando eu me jogo, tinha um tal de bandor, né? As cortinas não eram esses trilhos, era um bandor de madeira. Eu não sei o que aconteceu, meu pé enrolou e eu fiquei pendurado ali do lado de fora. Então por isso que às vezes eu não penso em, nunca pensei em gravar, porque eu sei que muitas pessoas não vão acreditar. Mas se você for lá em Terezinho, se você abrir o Terezinho Jornal, você vai ler essa notícia que eu vou contar daqui a pouco. No dia 20, que daqui a pouco, senão eu vou estragar o que eu vou falar. E aí, como eu disse, que as pessoas já tinham medo de mim, já não gostavam da minha presença,
Eles me colocaram num carro logo e me trouxeram de Friburgo para Três Rios. Porque se alguém que faz isso com a sua própria vida, imagine com a dos outros. Eles imaginam que se você tira a sua vida, você tira dos outros. Mas não era assim que eu pensava. Eu não pensava em fazer mal para ninguém, mas eu fazia. Fazia para mim. Como é que eu não fazia para os outros? Às vezes a pessoa fala assim, eu estou bebendo com o meu dinheiro, eu estou usando droga com o meu dinheiro. Você está fazendo mal a quem gosta de você. Você não vê o mundo sozinho. Você não se fez sozinho. Então, prezados amigos, eu fiquei com medo de morrer mais uma vez. Durou pelo menos mais 2 meses. E vai eu de novo com faca furando meus braços para tentar morrer. E aí, todas as vezes que meus irmãos, todos eles casaram primeiro do que eu. Todos os mais novos casou primeiro do que eu. E quando as mulheres deles ficavam grávidas, para onde que eles iam? Para o meu quarto. Eu tinha que ceder o meu quarto para eles, porque eu era ovelha negra. Eu não prestava para nada. Eu trabalhava, sabe, querido? Mas não prestava para nada, não valia nada. E eu não quero que ninguém hoje, como servo de Deus, diga que não vale nada. Não diga isso para você. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a coroa. Nós somos a noiva de Cristo. Eu não tenho essa mania de dizer hoje em dia que eu não valo nada, que eu não presto. Eu não, pelo amor de Deus. Mesmo os dias que eu estou bem para baixo, que é difícil, sabe? Eu só fico para baixo quando eu estou orando, que eu estou de joelho. O lugar mais alto, querido, que eu consigo chegar, que eu entendo, é de joelho diante de Deus. E aí, prezados amigos, minha cunhada, bebê, era parto quase tudo normal, era tudo lá em casa. Parteira para tudo quanto é lá, tinha até concurso de parteira naquela época, tinha tanta, parece as hebreias, né, pastor? Tinha muita, eu fui em parto normal, eu nasci num hotel, por isso que eu não gosto de ficar parado, sabe, pastor? Não gosto de ficar parado, nasci num hotel, num bacião daquele de lata, né? E aí, meus prezados amigos, eu chego drogado, bêbado, e para onde que eu fui? Fui para o meu quarto. E aí eu deito entre a minha cunhada, o meu irmão e um bebê de 2 dias de nascido. Debaixo de mim. Não morreu, porque a misericórdia de Deus, realmente, mesmo para aqueles que não o conhecem, que blasfemava, que zombava, fez isso na minha vida, pastor. Aí foi aonde, depois disso, eu briguei 2 vezes na minha vida, sabe, pastor? Era uma pessoa violenta. Briguei 2 vezes na minha vida. Uma eu apanhei e a outra me bateram. Que foi meu irmão, porque eu deitei em cima. Tem que rir um bocado também, né, pastor? Me bateu. Quase fiquei cego. Quebrou meu dente. Tem consequência pelos nossos atos, queridos. E aí, pastores? Tem pastores aqui, né, meus irmãos? Chegou no dia 25 de outubro de 1990, pós-Copa do Mundo. Vendo meus irmãos tudo casados, meu pai falava assim: rapaz, até quando? Você não vai ter pai e mãe para toda a vida. Seus irmãos estão tudo casados, olha aí seus sobrinhos. Olha aí, você acha que a sua cunhada, depois que eu e sua mãe partir, você acha que a sua cunhada te atura? Eu quero contar aqui algo, que como a gente vai abreviando as coisas. Eu era intérprete de escola de samba. Então eu puxava samba por causa de bebida. Queria dinheiro. Eu passava naqueles restaurantes no centro de Três Rios, que a escola que eu puxava samba era o Bamba do Ritmo. Estava sempre ganhando o carnaval.
Estava sempre... Onde é que eu parava? Essas coisas, né? Você não para em qualquer lugar, nem te dá 1 quilo de carne moída, te dá 1 quilo de salsicha, não, te dá mais uma garrafa de cachaça, nem te dá. Então eu tinha facilidade de ter a bebida ao meu alcance. E aí, quando chegou, meus queridos, a única coisa que eu fazia de bom era jogar sinuca. Eu jogava bem sinuca. Tomei raiva, como eu disse com você, eu não gosto de ódio. Não gosto de falar, ódio é uma coisa muito... Vou ter ódio de troço inútil? Vou perder meu tempo de odiar uma sinuca, né? Uma banana, um tomate. Eu não gosto de caqui, mas eu não odeio caqui. Eu dei para o senhor, não dei caqui para o senhor. E aí, prezados amigos, dava muita confusão. Tudo quanto é jogo dá confusão. Inclusive eu vejo aí, ouvindo aí pelos cantos aí, cristão apostando nessas bets, né? Toma cuidado, o inferno tem lugar para muita gente, hein? Assim como ele foi preparar a morada, lá também o lugar é espaçoso. E como Jesus disse que serão poucos os salvos, então o lugar lá parece que vai ter mais, né? Misericórdia. E aí, eu parei de jogar sinuca porque era campeonato que eu disputava e tinha muita confusão. Então eu não gostava de briga mesmo não, eu detestava briga, eu não imaginava, sabe, você dar um soco na cara de alguém. E aí, como eu disse, esse irmão meu mais novo, o caçula, foi o que se converteu. E lá em casa era churrascada, era negócio de carnaval, então na época de carnaval era churrascada direto, que a minha mãe bebia, meu pai bebia, né? Então você não tem noção da muvuca que era da minha casa. Você sabe o que esse meu irmão com 12 anos fazia? Ele pegava a Bíblia, ele também, lá em casa quase ninguém passou da 6ª série, sabe? Ninguém passou. Eu que cheguei um pouquinho mais. E ele pegava a Bíblia. Nós com aquela, na época de Furacão 2000, Cashbox, né? Aqueles mais antigos aí, o Break, né? O Charme, né? Os anos 80, né? Os embalos de sábado à noite, aquela coisa toda. A gente tinha isso tudo lá em casa. E o meu irmão ficava ali lendo a Bíblia. E foi aonde que eu falei com ele: você é doido? Você é maluco? Você não está vendo essa bagunça, né? Que tinha uma parafeira. Não, essa palavra não falou o resto. Tinha assim um montão. Se é uma coisa que a gente nunca falava com todo esse, onde a gente vivia, era palavrão, também não existia isso na nossa boca. Se falasse aquela palavra M, já apanhava. Aquilo era um palavrão pesado, né? A tal do M aí. Eu não gosto, por exemplo, irmão, eu estudei pouco, mas eu tenho um conhecimento geral que depois de 32 anos que eu fiz depois de 32 anos que eu parei de estudar, eu fiz uma prova há pouco tempo do concurso público e eu passei, não passei para a vaga, mas passei entre os que ficam na surpresa. Eu fiquei bobo com o que Deus faz, né? Que eu gosto de ver muito programa, eu vejo jornalismo, eu leio, então eu tenho um conhecimento geral fora de série, que eu fiquei bobo comigo mesmo. Eu falei: poxa, Senhor, fiquei assim feliz comigo. Eu sou muito feliz comigo, tá? Eu gosto de mim pra caramba. Eu gosto muito de mim. Eu gosto demais. Nossa, como eu gosto de mim. Não imagino. É sério. Eu gosto muito de mim. Eu fico bobo comigo. Como é que o Dudu me atura? Né, Dudu? Eu fui numa igreja, prezados irmãos. Pastor, quantos minutos eu tenho ainda? 10, 5? Pastor? Quantos minutos eu tenho? Fazendo favor. Pode falar, pastor. 20, então tá bom. Vai dar nesses 20. Eu fui numa igreja e aí tinha um cara assim no teclado. Aí ele: em que nota? Aí eu: ei? Aí ele: em que nota? Aí eu enfiei a mão no bolso assim, peguei uns trocados. Aí: não, nem isso não. Aí ele me mostrou um treco aqui que se chama parte, para mim era a parte dura mesmo de se entender. Mas eu sabia, dó, ré, mi, fá, sol, lá, assim, falar, eu sei. Aí eu falei com ele assim: dó você tem que ter de mim. Ré, para trás eu não ando. Lá, se você me pedir, eu vou. Se eu não conheço. E mi, se me pedir ajuda, eu estou aí para te ajudar. Aí ele me chamou: você não conhece? Não, eu não conheço nada disso. Até hoje não conheço nada. E não é
falta de vontade, não. Eu não tenho vontade nenhuma mesmo. Não consigo, gente. Depois de tanta droga, bebida, a gente sabe que tem essas consequências. Eu esqueço as coisas, daí a 15, 20 minutos eu já esqueço as coisas. Isso já vem dos meus 50 anos, agora eu vou fazer 61, então não brigo mais com isso não. Então, prezados amigos, eu parei de jogar sinuca. Parei de jogar sinuca. E aí, 3 meses depois, estava tendo uma final ali, perto ali, onde a UPA em Três Rios. Ali tinha uns bar do peixe, tinha tudo ali. O movimento era ali. Fui criado ali, eu nasci atrás do Bramil, no centro, num hotel, mas depois meu pai arrumou uma casa para minha mãe e eu fui para ali. Já estou chegando no fim mesmo, pastor, porque eu vou ver. E aí, meus prezados amigos, eu parei lá para ver a final. Minha mãe estava lá, como sempre, e aí eu também fiz. Ela já passou a ser minha parceira. Você vê só como é que é as coisas, né? A mãe ser parceira do filho com o copo. E aí eu parei lá. Lugar errado, hora errada, tudo errado. Assim na minha vida era tudo errado. Eu também achei que eu tinha os pais errados. Quando a gente não conhece Jesus, tudo errado, né? A gente coloca a culpa em todo mundo. A gente acusa todo mundo. E aí eu parei lá para ver a final. E saiu uma briga. E falaram que o cara estava armado. Tudo começou porque na hora que o cara... Jogo de sinuca é igual jogo de xadrez, é silêncio. Quando a pessoa vai fazer a sua jogada, atacar, tem que ter silêncio. Só que campeonato tinha torcida. E aí, no que o cara gritaram lá, ele levantou um taco e pegou no rosto de um dos adversários, que era... O cara veio a ser... fui padrinho dele de casamento. E aí ele... rola, briga. E aí o cara vai no carro e pega um 38. E ele sai correndo, dando tiro. Disparou os 6 tiros. E quando falou que o cara estava armado, alguém conhece aqui Brasília? Carro conhece, né? Eu lembro que tinha um muro, a Brasília estava a 50 centímetros do carro. Eu abaixei e fiquei ali olhando. E levantei. Mas daqui a pouco falou que o cara que estava lá, que apanhou, foi no serviço dele. E aí, quando falou que o cara estava armado, esse que vem a ser, que eu fui padrinho dele de casamento, ele vai lá no serviço dele, que ele era segurança, e eu só escuto o barulho, queridos. E eu voltei para aquele lugar ali onde eu estava abaixado, eu só escutei um barulho. E naquela ânsia daquele barulho, eu saí correndo. Quando eu saí correndo, se eu tivesse em pé, tinha pego na minha perna. Como eu estava abaixado, o cara deu um tiro de 12 a 50 metros, pegou em mim mais 2 pessoas. Eu não vou mostrar aqui com vocês que eu tenho vergonha, estou dentro da igreja. Eu fiquei assim com uns 3, 4 picos. Tive 3 paradas cardíacas, fiquei em coma 16 dias. Eu tenho ainda assim uns 3, 4 chumbos dentro do corpo. E aí foi uma coisa assim, se eu tivesse morrido eu não tinha visto. Se eu tivesse morrido eu não tinha visto. Não tinha visto. E aí passou, isso foi 25 de outubro de 1990. E eu estava lá naquele hospital e de repente, aí eu vou adiantar, né? Eu escutei um foguete para tudo quanto é lado. A minha mãe, não vou falar a palavra que os outros falam para as pessoas que bebem tanto, né? Ela era uma sofredora. Ela era uma escrava, coitada.
ela ficou desde o dia que eu fiquei internado, 17 dias, 22 dias no hospital, com 16 eu fiquei em coma. Depois que eu saí do coma, eu fiquei mais uns 4, 5 dias. E ela comprou um montão de fogos. Ela falava assim, ele vai voltar. Mas ela pediu coisa ruim. Mas foi Deus que me trouxe de volta. Queridos, o poder do diabo é limitado. Ele não tem poder para te curar, para te salvar, para fazer nada a seu favor. Tem para nos enganar. Esse é o poder dele, para nos enganar, coisas passageiras e temporárias. E aí, prezados amigos, eles falaram assim, aquele fugatório, eu falei, o que é isso? Eu falei assim, a sua mãe lá está com um povão lá do lado de fora e comemorando. Eu falei, comemorando o quê? Você sabe que dia que é hoje? Eu falei assim, ó, deve ser sexta-feira, se ontem foi quinta-feira, era 10, eu sei que era 10 e pouca da noite, aí, você está bem. Porque realmente foi quinta-feira, 25 de outubro, que eu levei os tiros. Mas era quinta-feira, já 2 semanas depois. Eu falei, é ruim, eu falei, não acredito não. Aí ele veio com uma folhinha, né, com um calendário lá. Eu falei, isso aí eu vou acreditar nisso? Aí eu só acreditei que naquela época tinha aqueles cartão de ponto, né? Aí ele pega o cartão de ponto e aí eu acreditei. E aí foi uma festa tremenda, né? Depois que eu saí do hospital. Se é hoje, né, pastor? A gente comemora com culto de ação de graça. Mas teve tambor, teve tudo lá para comemorar. Eu não sabia de nada. E aí foi passando. O médico virou para mim e falou assim, olha, ele não pode beber, que ele perdeu boa parte do intestino dele. Se ele beber, ele vai morrer. E aí eu fiquei com medo de morrer mesmo. Eu consegui bater meu recorde. Ficar de novembro até dezembro sem beber. Mas aí o médico falou assim, ó, você compra uma garrafa de vinho para ele, Chateau de Valier, não esqueça o nome, francês. Ele tem que beber esse vinho do Natal ao Ano Novo. Mas você sabe que ele durou até os 15 de janeiro, que eu fiquei realmente com medo, porque eu estava tendo muito pesadelo. Estava tendo muito pesadelo nessa época. Então eu fiquei com medo realmente de morrer, aí eu não quis beber. Mas aí veio o carnaval. Eu me embriaguei de novo, aí eu bebia pouco e passava mal. Como eu disse para vocês, eu trabalhei 16 anos em área de supermercado. E ali eu bebia de 12 a 15 garrafas escondidas ali dentro do mercado. Que eu pegava no mercado, era 7, não nessa moleza não. 7 da manhã até 9 da noite que o mercado fechava. Era só um turno. Mas eu nem esquentava a cabeça. Eu era movido a álcool, né? Então eu não esquentava a cabeça. E aí, prezados amigos, como eu não estava aguentando mais beber, estava me fazendo mal, agora está indo para a parte final. Chegou na segunda-feira, eu estava muito triste. Domingo eu bebi, saí para bagunça. E aí eu passei numa igreja, pastor, igual essa aqui assim, aquela porta lá. E eu entrei drogado dentro daquela igreja. Eu falei, sua turma de maluco, seus loucos, dentro de uma igreja. E fiz isso algumas vezes. Como é que Deus faz, meus queridos? Como é que Deus faz? Como eu disse, domingo eu almocei com a minha mãe. Aí eu comprei uma garrafa de Aurora. Ela acha que é vinho. Comprei aquele suco gostoso para ela. Ah, meu filho, que delícia. Aí ela bebe bem devagarinho ainda, que ela acha que é vinho. E ela desceu as águas o ano passado. E no batismo dela foi meu sobrinho, foi a outra minha cunhada. Então a minha mãe ainda conseguiu trazer alguém para a igreja ainda. E meu pai, um ano antes dele morrer, ele aceita Jesus Cristo. Porque esse meu irmão caçula, que nesse mesmo ano, ele comprou a
uma bike na época lá em Trezis, assim, de uns R$2.000. Eu estava na igreja, ensaiando. Pegaram ele, levaram para um lugar, mataram ele a paulada e meteram fogo nele. Meu irmão foi o primeiro a se converter. E aí eu fiquei desgostoso demais da vida. Falei, como pode uma coisa dessa? 3 dias depois que acharam o corpo dele dentro de uma vala. Ele era um cristão, ele trabalhava de segurança do Bramil, 12/36. Na folga dele ele tomava conta de uma senhora idosa, e na vaguinha dele ele vendia plano de saúde e arrumava esse plano funerário e arrumava os corpos que de pessoas que não tinham condições de pagar, ele ajudava. E partiu dessa maneira. E os nossos pensamentos vagavam: o que ele fez? O que ele fez? E aí, como eu disse para vocês, quando chegou na segunda-feira, eu não usei droga, não bebi. Estava muito triste, pastor, onde surgiu a grande frase. Chegou na terça-feira, eu não bebi. Quarta-feira, quinta-feira, eu não bebi. E aí eu sentei na varanda da minha casa lá em Trezinhos. Estava de uma bermuda, sem camisa. E eu olhei para o céu e falei: Senhor, por que eu sou assim? Eu sou tão ruim, Senhor, que nem morrer eu consigo. Por que eu sou assim, Pai? E aí, queridos, a uns 500 metros da minha casa, estava tendo um culto. Estava tendo um culto. Você imagina como é que é o poder de Deus? Eu falava tanta coisa dos crentes, zombava, eu debochava, eu falava tanta coisa ruim. E a uns 500 metros da minha casa, estava tendo um culto numa casa e estava cantando essa música. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida Ele já não te satisfarão, meu amigo. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser
E o final: tens manchada tua alma e não pode nunca ver o semblante de Deus. Só os quê? Só os crentes com corações limpos poderão. Aí vamos para a última chance. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida, Ele nos promete: trilhará se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito. É hoje, meu amigo. Hoje Cristo te quer libertar. Eu fui andando para aquele lugar. Levantei assim e fui andando. Eu cheguei lá, era uma cerca, arame farpado ali e tal. Pessoal lá adorando a Deus. Eu falei: eu quero aceitar esse Jesus aí. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu gostaria de ouvir essa música de novo. E eles cantaram a música de novo. E eu ajoelhei ali, levantei meus braços. Aceitei Jesus. A gente faz uma pergunta assim, né? Eu nunca imaginei que essa pergunta poderia ser feita para mim, sabe, meus amigos? Você quer aceitar Jesus? Como alguém tão sujo como eu? Como alguém poderia dar a oportunidade de me interrogar eu? Não, eu falei: Jesus, o Senhor me quer, Jesus, então eu estou aqui. E aí, querida, a minha irmã, que já tinha se convertido depois, me abraçou, foi uma coisa assim, sabe, foi algo assim extraordinário, foi algo tremendo, sabe, queridos? E aí eu fui para casa. Minha mãe ficou feliz ou não? Não. Chegando em casa, minha irmã: mãe, o Kiko aceitou Jesus. Mãe, o Kiko aceitou Jesus. Esse aí não. Esse aí é meu. Esse me pertence. Era ela que estava falando? Eu falei assim: mãe, eu sou de Jesus, você não. Muitas das vezes, querido, o inimigo se manifestava dentro de casa. E a gente tinha que correr, tinha um morro lá em casa, terreno imenso, a gente tinha lavoura, que meu pai, além de ferroviário, ele tinha uma lavoura lá. E a gente corria, meu pai falava: quando acontecer dela manifestar o demônio, vocês correm, sai de dentro de casa. Porque ela pegava o punhal, queridos, enfiava no pulso dela, enfiava na perna, para quem não crê, quem nunca viu, não queira ver, porque no outro dia não tinha nada. Aí eu falei para ela assim: mãe, eu vou provar para a senhora que eu sou de Jesus, porque eu não sabia, né? Eu não conhecia. Aí a minha irmã, que não dormia por causa de mim, dormiu esse dia lá em casa. Queridos, eu não almoçava bem há mais de 25 anos. Eu não tomava um café há mais de 15, 20 anos, porque toda vez eu estava bêbado, estava drogado, não sentia gosto de nada, não tinha prazer com nada. Minha irmã fez aquele café delicioso de manhã, aquelas canecas maltadas, para quem conhece. Eu lembro cada detalhe, queridos.
Minha irmã ficou lá, tomei aquele café delicioso, acordei suave, leve. Acordei leve. Porque a partir daquele momento eu passei a cantar assim: eu vivo feliz, porque em minha vida Cristo habita em mim. O meu passado triste Ele apagou e no mar de esquecimento lançou. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí, prezados irmãos, agora é terminando mesmo, pastor? Terminando. Eu fui lavar minha caneca. O que tem a ver você lavar a caneca, Dizeu? Fui lavar a caneca, prezados irmãos. Agora eu já estou rindo, irmãos. Agora é só alegria. Não tem como você contar isso, irmão. Toda vez que eu conto é isso. Não tem como você... Eu reconheço a grandiosidade de Deus. Ele disse apenas uma frase: eu sou, me enviou. Que Moisés disse. Eu sou. E aí eu fui lavar minha caneca. Era aquelas prateleiras, né, cheias de caneca pendurada, né? Prato esmaltado, lata de gordura de coco, que era a nossa marmita, né? Era nosso prato. Aí tinha uma folhinha, o calendário. Era daquela coisa ruim, sabe? Aquelas imagens ruins, né? Estava ali. Mas eu queria ver os números, eu não queria ver. Queria saber que dia que era, né? E aí quando eu olho a data, já chorei ali. Comecei a chorar. Minha irmã, o que você está chorando de quê? Ah, você está feliz? Falei, tô. E muito mais ainda. Mas como assim você está olhando isso aí e está chorando? Falei, que dia que foi ontem? Que dia que foi ontem? Ela, hoje é 26. Que dia que foi ontem? 25 de outubro de 1991. Estava fazendo um ano que eu tinha levado os tiros. Sem eu saber de nada, eu aceitei Jesus no dia que estava fazendo um ano que eu tinha levado os tiros. Aí eu gastei dinheiro à toa, comprei uns foguetes. Fiquei feliz da vida, demais, fiquei feliz demais. Vocês me desculpem alguma coisa, tá, meus queridos?